Glórias a Deus. A palavra do dia hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz assim: Um professor da lei se levantou e, querendo pegar Jesus em contradição, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você as interpreta? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a inteligência. E ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o professor da lei, querendo desculpar-se, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando o viu, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho e chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Chegou perto e fez curativos nele, pondo azeite e vinho nas suas feridas. Depois disso, colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Na volta, quando eu passar por aqui, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao professor da lei: Na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o professor da lei. Pois vá e faça a mesma coisa, disse Jesus. Nós vemos aqui uma passagem que relata sobre um professor da lei, um religioso daquela época de Jesus, né? E aquele religioso, a palavra diz que aquele religioso, ele queria colocar à prova Jesus. Ele não estava com o coração sincero, ele queria simplesmente fazer com que Jesus caísse em contradição, porque os religiosos, eles esperavam isso de Jesus. Os religiosos, eles tinham uma inveja absurda do Senhor Jesus, porque eles sabiam da lei, eles sabiam de tudo, eles estudavam e se esmeravam em estudar, e tinha toda aquela liturgia, e iam todos os dias para a sinagoga, e todos os dias estavam vestidos de vestes sacerdotais. Só que eles não tinham o poder que havia em Jesus. E aqui esse religioso, ele começou com uma pergunta a Jesus, falando: como que eu consigo ter a vida eterna? E o religioso dos dias de hoje, ele faz a mesma coisa. Ele sabe do que é preciso fazer, mas ele não faz. Como diz aqui, Jesus perguntou: o que você acha? Né? O que a Escritura, já que você sabe dela, o que ela diz? E como que você a interpreta? E aquele homem respondeu na lata.
a verdade. Para ter a vida eterna, eu preciso amar o Senhor meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, inteligência. E eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Só que ele não fazia isso. Tanto é que ele perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo, né? Será que dá para fazer uma seletiva aí? Meu próximo pode ser alguém, que tenha muito dinheiro, meu próximo pode ser alguém que tenha fama, alguém que possa me beneficiar de alguma maneira. E aí Jesus contou uma palavra, uma história para ele, uma parábola, que significa história, falando sobre 4 personagens. Um homem que estava indo de viagem e fora assaltado, bateram nele e deixaram ele largado no caminho, assaltaram, tiraram tudo aquilo que ele tinha, quebraram o corpo dele inteiro e deixaram ele no caminho, sofrendo, quase morto. E o sacerdote que estava lá passando pelo caminho olhou, e a palavra diz que ele passou de largo, passou bem longe. O levita também, que passou bem largo, olhou e passou de longe. E ambos, eles tinham, vamos dizer assim, a responsabilidade de ajudar aquele irmão, porque eles sabiam da verdade, eles sabiam o que diz a lei, só que eles preferiram seguir o caminho adiante. Mas a palavra diz sobre um samaritano. Aquele samaritano, ele não tinha títulos humanos, ele não era um homem pomposo, com autoridade humana. Ele era um homem simples. Ele era desprezado por muitos, porque naquela época a Samaria era desprezada pelos judeus. Eu acredito que até hoje. E ele não tinha nem aparência, nem formosura, A palavra diz que aquele samaritano, ele passou perto, ele olhou, e a palavra diz que ele se compadeceu daquele homem. Ele tratou dos seus ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocou em seu próprio animal e levou ao lugar de descanso para que ele pudesse tratar aquele homem e restabelecê-lo. E no final, ele pagou toda a dívida de hospedagem daquele homem. Meus irmãos, aquele samaritano, Jesus estava falando, explicando nessa história, estava falando dele mesmo. Jesus é o bom samaritano. Ele não tinha nenhuma reconhecimento de homens, mas ele amou. Ele amou primeiro. Ele amou. E é assim que Deus faz conosco, é assim que Ele faz com a gente. A gente está nesse mundo, e talvez você esteja igual àquele homem, passando por essa viagem da vida, e talvez esteja nesse caminho destruído, porque já apanhou tanto nessa vida, foi tão decepcionado, está tão desanimado a ponto de morrer, a ponto de pensar em morrer, em destruir talvez a sua vida. Mas Jesus, o bom samaritano, Ele está aqui e Ele está aí para curar as tuas feridas. Ele se compadece de você. Ele se compadece da tua dor. Ele se compadece do teu sofrimento. Ele paga um preço e pagou um preço de amor por você. E se você permitir, Ele quer curar as tuas feridas com o óleo do Espírito Santo. Ele quer curar as tuas feridas com o vinho novo, que é a alegria da salvação.
Ele quer te colocar em seus braços, Ele quer colocar você no lugar de segurança, um lugar de descanso, querido, que é a igreja, a casa do Senhor. Jesus é o bom samaritano dessa história. E em nome de Jesus, quando ele terminou essa parábola, ele perguntou para aquele religioso: quem você acha que foi o próximo daquele homem? E o religioso falou: o samaritano. E Jesus falou: vai e faça a mesma coisa. Vai e faça como eu fiz. E essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Como eu disse no início do programa, a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Assim como o Senhor está falando com você, Ele fala comigo também. Nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos praticar aquilo que Deus nos determinou. Não com palavras, não com a autoridade humana, mas recebendo a autoridade e o amor de Jesus em nosso interior. Seja misericordioso com teu próximo. Olhe com olhar de misericórdia para todos aqueles que se achegarem a você. Não passe de longe. Não ignore. Não queira cumprir as regras desse mundo para se gabar diante de homens, para ter reconhecimento humano. Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ajude naquilo que você puder, naquilo que está na tua alçada. Porque assim você será chamado filho de Deus. Em nome de Jesus, assim você herdará a vida eterna. E eu quero só declarar aqui um versículo que o Senhor Jesus me colocou ao meu coração após eu preparar, Ele me conceder a graça de preparar essa palavra para nós nesta noite. Em Lucas 13, um pouquinho mais para frente, versículo 22, diz assim, olha: Jesus passava pelas cidades e povoados ensinando na sua viagem para Jerusalém, e alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Façam tudo para entrar pela porta estreita, respondeu o Senhor Jesus, porque eu afirmo que muitos vão querer entrar, mas não vão poder. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora batendo na porta e dizendo: Senhor, deixe-nos entrar. Ele responderá: não sei de onde vocês vêm. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele vai dizer outra vez: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Amém? Então, essa palavra para os nossos corações. O reino de Deus é simples. O reino de Deus é amor. É a execução, a prática no amor de Deus. Em nome de Jesus, que você reflita, irmão, reflita sobre essa palavra, que você deixe essa palavra, que é a palavra que está no coração de Deus, entrar dentro de você e cumprir o propósito, que o Espírito Santo possa confirmar essa palavra no teu coração, porque Jesus logo vem, irmão. Jesus logo vem. E não é uma expressão evangélica o que eu estou falando agora para você. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus logo vem. Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor.